Emma, capítulo 11. Dali por diante, era preciso deixar o Sr. Elton por conta própria. Já não estava mais no poder de Emma apressar a felicidade ou as ações dele. A chegada da família de sua irmã encontrava-se muito próxima, primeiro pela emoção da expectativa, em seguida na realidade e, naturalmente, tornou-se seu principal objeto de interesse. Durante os 10 dias de duração da visita a Hartfield, não era de esperar, ela própria não esperava, que Emma desse mais do que uma fortuita assistência aos namorados. No entanto, eles poderiam avançar rapidamente se quisessem, mas com certeza avançariam um pouquinho, quer quisessem ou não. Ela achava que não devia dedicar-lhes muito tempo, pois eram do tipo de pessoas que quanto mais se fizesse por elas, menos faziam por si mesmas. Como haviam passado muito tempo longe de Surrey, o Sr. e a Sra. John Knightley despertavam ainda mais interesse do que habitualmente. Até esse ano, desde o casamento deles, todas as férias longas haviam sido divididas entre Hartfield e a abadia Donwell. Mas as férias desse outono haviam sido dedicadas a levar as crianças para a praia, então havia vários meses que não viam ninguém de seu círculo em Surrey, muito menos o Sr. Woodhouse, que não se deixava convencer a ir para um lugar tão distante como Londres, nem mesmo por amor à pobre Isabela. Como consequência, fora ele quem ficara mais nervoso e apreensivamente feliz à espera da curta visita. O velho cavalheiro se preocupava muito com as várias ameaças que uma viagem oferecia à sua querida filha, e também não se afligia pouco ao pensar no cansaço de seus próprios cavalos e do cocheiro que trariam uma parte dos visitantes na última etapa da viagem. Mas foi um desperdício de suas inquietações, pois os últimos 30 quilômetros foram feitos sem problemas. O Sr. e a Sra. John Knightley, seus 5 filhos e pouco mais tarde um número adequado de amas e criadas, chegaram a Hartfield sãos e salvos. A confusão e alegria causadas pela chegada, o muito que havia a ser falado, festejado, recebido, tudo o que havia para ser decidido e distribuído produziram tamanho barulho e agitação que os nervos do Sr. Woodhouse não seriam capazes de aguentar se houvessem sido perturbados por outras causas, nem suportado mais tempo do que suportaram mesmo por tal motivo. No entanto, os hábitos de Hartfield e os sentimentos de seu pai eram tão respeitados pela Sra. John Knightley que ela jamais permitia que as crianças se tornassem cansativas para ele, quer por si mesmas ou pela obrigatoriedade de prestar uma atenção contínua nelas. Assim, apesar de sua maternal preocupação com a imediata alegria dos filhos, a jovem senhora dispôs que eles fossem imediatamente acomodados em seus aposentos, alimentados e tivessem a sede satisfeita para que dormissem ou brincassem sossegados e sem incomodar ninguém. A Sra. John Knightley era uma mulher pequenina, bonita, elegante, de maneiras tranquilas, de gênio incrivelmente meigo e amigável, dedicada à família, esposa devotada, mãe extremosa e tão ternamente apegada ao pai e à irmã que seria impossível encontrar maior amor que o dela. Jamais seria capaz de ver qualquer falha em nenhum deles. Não era uma mulher de grande inteligência ou esperteza. Parecia-se com o pai e herdara muito da constituição dele. Tinha saúde delicada, era exageradamente cuidadosa com os filhos, sentia muitos medos, muito nervosismo e apoiava-se tanto no Sr. Wingfield, na capital, quanto seu pai se apoiava no Sr. Perry. Eram muito parecidos também no temperamento benevolente e no forte hábito de ter os velhos conhecidos em elevada consideração. O Sr. John Knightley, cavalheiro alto e muito inteligente, profissionalmente bem-sucedido, gostava de ficar em casa e levava uma respeitável vida particular. Porém, suas maneiras eram tão reservadas que o impediam de ser sempre agradável, e não era sempre que estava de bom humor. Não que fosse um homem de mau gênio,
nem que se mostrasse sempre irritadiço, a ponto de merecer críticas. Porém, seu temperamento não era sua maior qualidade. E é claro, com uma esposa que o venerava tanto, era difícil que seus defeitos naturais não aumentassem. O temperamento extremamente meigo da Sra. Knightley acabava por chocar-se com o dele. O cavalheiro possuía toda a clareza e rapidez de raciocínio que faltavam a ela e, às vezes, agia de modo desagradável ou fazia-lhe observações severas. Não era propriamente favorito da cunhada, que não deixava escapar nada que havia de errado nele. Emma era muito sensível às pequenas injúrias contra sua querida irmã, ainda que a própria Isabela nem as percebesse. Talvez Emma pudesse perdoar as maneiras do Sr. John Knightley, se elas fossem um pouco mais lisonjeiras para com a irmã de Isabela. Ela própria, porém, eram apenas as de um cunhado bondoso e amigo, sem grandes louvores nem cegueira diante de suas falhas. Entretanto, não havia elogio que pudesse fazê-la perdoar o que considerava o maior defeito dele, a falta de uma indulgência respeitosa para com o pai dela. Nem sempre o Sr. John Knightley tinha para com o Sr. Woodhouse a paciência desejada. As peculiaridades e inquietações contínuas do velho senhor às vezes provocavam nele uma censura racional ou uma resposta mordaz igualmente desagradável. Não era sempre que isso acontecia, pois, na verdade, o Sr. John tinha o sogro em alto conceito e uma profunda noção do que devia a ele. Mas acontecia com frequência demais para o gosto. Emma, pois havia sempre a dolorosa expectativa de uma ofensa, quer esta viesse a acontecer ou não. Entretanto, o começo de cada visita dos Knightley desenvolvia-se dentro dos sentimentos mais apropriados, e como esta última estada teria de ser curta, havia esperança de que decorresse na mais pura cordialidade. Não se encontravam sentados e tranquilos havia muito tempo, quando, com um melancólico balançar de cabeça e um suspiro, o Sr. Woodhouse chamou a atenção de sua filha para a triste mudança que houvera em Hartfield desde que ela viera pela última vez. "Ah, minha querida", disse ele, "pobre senhorita Taylor, é um caso muito triste." "Oh, sim, senhor", concordou Isabela com pronta simpatia. "Como o senhor deve sentir saudade dela, e a querida Emma também. Que perda terrível para ambos. Fiquei tão triste por vocês. Não consegui imaginar como iriam arranjar-se sem ela. É uma mudança muito triste, sem dúvida, mas espero que a senhorita Taylor esteja bem, senhor." "Muito bem, minha querida, espero, muito bem. Só sei que aquele lugar é tolerável o bastante para ela." O Sr. John Knightley, a essa altura, perguntou em voz baixa para Emma se havia algum problema com Lady Randalls. "Oh, não, nenhum problema. Jamais vi a Sra. Weston melhor em minha vida. Ela nunca me pareceu tão bem. Papai está falando apenas da própria tristeza." "Que diz bem de ambos", foi a bonita resposta. "O senhor a vê com razoável frequência?" perguntou Isabela em um tom lamentoso que combinava perfeitamente com o do pai. O Sr. Woodhouse hesitou. "Não com a frequência que eu gostaria, minha querida." "Oh, papai, deixamos de vê-los somente um dia inteiro desde que eles se casaram. De dia ou à noite, todos os dias, com exceção de apenas um, temos visto o senhor ou a Sra. Weston. Em geral, os dois, seja em Randalls ou aqui. Aliás, como pode supor, Isabela, mais frequentemente aqui. Eles são muito, muito agradáveis em suas visitas. O Sr. Weston é tão agradável quanto ela. Papai, se o senhor falar dessa maneira tão triste, vai dar a Isabela uma falsa ideia do que ocorre de fato. Todos sabem que sentimos a falta da senhorita Taylor, mas todos devem saber também que o senhor e a Sra. Weston procuram evitar por todos os meios ao seu alcance que sintamos a falta dela, o que é a exata verdade." "Aliás, como deve ser", comentou o Sr. John Knightley, "e como eu achava que era pelas suas cartas.
Não pode haver dúvidas do desejo dela em demonstrar a atenção que tem pelo senhor, e o fato de ele ser um homem sociável, com tempo livre, torna tudo mais fácil. Eu sempre disse a você, meu amor, que não achava que a mudança em Hartfield havia sido tão horrível quanto temia. E agora que ouviu isso de Emma, espero que fique satisfeita. Bem, na verdade, é claro, disse o Sr. Woodhouse. Sim, com certeza. Não posso dizer que a Sra. Weston, a pobre Sra. Weston, vem nos visitar frequentemente, mas é que ela é sempre obrigada a ir embora outra vez. Seria muito doloroso para o Sr. Weston se ela não fosse, papai. O senhor quase sempre se esquece do pobre Sr. Weston. Sem dúvida, penso, interferiu John Knightley brincalhão, que o Sr. Weston tem algum direito. Você e eu, Emma, devemos nos aventurar a tomar o partido do pobre marido. Eu na qualidade de marido e você por não ser esposa. Somos atingidos com igual força pelos direitos desse homem. Quanto a Isabela, já está casada há bastante tempo para perceber a conveniência de colocar de lado os direitos do Sr. Weston do mundo o máximo possível. Eu, meu amor? Indagou a Sra. Knightley, tendo ouvido e entendido apenas parte do que o marido havia dito. Estão falando de mim? Tenho certeza de que ninguém deve ser ou pode ser mais a favor do matrimônio do que eu. E se não fosse pela tristeza de ela ter deixado Hartfield, eu jamais duvidaria um instante de que a senhorita Taylor é a mulher mais feliz do mundo. Quanto a Sr. Weston, excelente Sr. Weston, creio que não há nada que ele não mereça. Acho que é o homem de melhor temperamento que existe. Com exceção de você e do seu irmão, não conheço outro igual. Nunca vou me esquecer da última Páscoa, quando ventava muito e ele empinou o papagaio para Henry. Nem da bondade dele no mês de setembro passado, quando meia-noite me enviou aquele bilhete a fim de me acalmar, avisando-me de que não havia nenhum surto de escarlatina em Coham. Tenho certeza de que não há no mundo homem melhor ou com maior coração, e se há alguém que o mereça é a senhorita Taylor. E onde está o jovem cavalheiro? Perguntou John Knightley. Ele veio para casamento ou não? Não veio ainda, respondeu Emma. Havia uma grande expectativa de que viria logo depois do casamento, porém não deu em nada e não ouvi mais falar nele. Você deve contar a ele sobre a carta, minha querida, disse seu pai. Ele escreveu uma carta para a pobre Sra. Weston, parabenizando-a, e que carta bonita, apropriada. Ela mostrou-a para mim. Creio que foi um gesto muito gentil da parte dele. Mas não posso dizer se foi ideia dele. É ainda muito jovem e talvez o tio... Papai querido, ele tem 23 anos. O senhor esqueceu que o tempo passa depressa. 23? Ele tem tudo isso? Bem, eu nem imaginava. Tinha apenas 2 anos quando perdeu a pobre mãe. Bem, o tempo voa de fato e a minha memória é muito ruim. Todavia, uma carta muitíssimo boa, bonita e deu bastante prazer ao senhor e à Sra. Weston. Lembro-me de que foi escrita de Weymouth e datava de 28 de setembro. Começava assim: minha cara madame, mas não lembro de como continuava. Estava assinada F.C. Weston Churchill. Lembro-me desta parte perfeitamente. Que gentil e educado, exclamou a bondosa Sra. John Knightley. Não tem dúvida de que se trata de um jovem cavalheiro muito amável. Mas como é triste ele não ter vivido na casa do pai. É tão chocante uma criança ser tirada de seus pais, de seu lar natural. Nunca entendi como o Sr. Weston conseguiu se separar dele, abrir mão de um filho. Jamais conseguiria pensar bem de alguém que fizesse tal proposta a outra pessoa. Ninguém jamais pensou bem dos Churchill, acredito, observou o Sr. John Knightley friamente. Entretanto, não é o caso de imaginar que Weston sentiu o que você sentiria se tivesse de dar Henry ou John a alguém. O Sr. Weston é mais um homem de temperamento fácil, alegre, do que de sentimentos fortes. Ele aceita as coisas como elas vêm e as torna agradáveis, de um modo ou de outro. Dependendo, desconfio mais dos confortos sociais, quer dizer, dependendo mais de beber e comer bem, de jogar whist com os vizinhos 5 vezes por semana, do que da afeição familiar ou de qualquer coisa que se refira ao lar.
Emma não podia gostar daquele tipo de reflexão sobre o Sr. Weston e teve impulso de retrucar, porém dominou-se e deixou passar. Queria manter a paz, se fosse possível, e nessas palavras havia algo de respeitável e valioso no que se referia aos fortes hábitos domésticos, ao fato do lar satisfazê-lo plenamente, que resultava na disposição de seu cunhado em considerar com indiferença as relações sociais e aqueles para os quais elas eram importantes. Essa qualidade dele fazia-o merecedor de uma alta indulgência.